Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre mais um reforço. Alan Rodrigues, tá confirmado. Ele é reforço colorado e eu te trago todos os detalhes nesse vídeo. Só não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui na plataforma, tá certo? Nova meta agora é de 9 mil inscritos, a gente tem aí mais de 8.400, quase 8.500 inscritos, então vai lá, te inscreve que vai ajudar muito. Todos os dias tem vídeo novo por aqui te informando sobre o Colorado, tá certo? E eu quero falar principalmente sobre isso. O encerramento, fechou o negócio e Alan Rodrigues é jogador colorado. Volante uruguaio de 25 anos de idade e que depois de muita novela, depois de muitas semanas se arrastando nessa negociação, as coisas foram finalizadas. Na tarde, dá para colocar assim, dessa terça-feira, o Alan Rodrigues agora sim tem tudo acertado e está fechado com o Inter. Faltava a questão das garantias bancárias. O Inter precisava resolver essas pendências, tanto que o Inter enviou representantes para a Argentina para que isso fosse resolvido. Depois de muita conversa, depois de muita questão burocrática, papelada, vamos lá, são 2 contratos. Tem um contrato em português que tu tem que traduzir para espanhol, espanhol traduzir para português. Cara, é uma situação bem complexa quando são negociações assim, tá? Quando não envolve só clubes brasileiros, envolve clubes gringos. Então, depois de tudo isso, depois de tudo amarrado, né, do Inter conseguir trazer garantias bancárias para a equipe do Argentino Júnior, a negociação foi finalizada, tá? O Inter, ele está assinando com o Alan Rodrigues por 5 anos, tá? O contrato do Alan Rodrigues vai até 2030 e o Inter está adquirindo 80% desse jogador. É isso que o Inter está fazendo. Depois de uma negociação onde no primeiro momento o Inter tentou 70% do Alan Rodrigues por 3,5 milhões de dólares e não foi aceito. Depois o Inter faz uma nova investida pelo Alan Rodrigues, pela uma porcentagem menor, também com a negativa do Argentino Júnior. Agora as coisas evoluíram, né? Nessas últimas 2 semanas, principalmente, as coisas evoluíram porque o Inter conseguiu um parceiro, conseguiu alguém que colocaria esse dinheiro à vista, né? E aí a gente está falando de um valor que ainda não está batido, né? No sentido da informação, da gente conseguir de forma concreta, porque o que vem da Argentina é que o Inter fechou por 5 milhões de dólares essa negociação. Mas aqui, dirigentes do Inter confirmam pra gente que esse valor é abaixo. Então a gente tem que colocar entre 4 e 5 milhões de dólares aqui para vocês, para ficar um pouco mais real essa situação, tá? Nem 5, mas também não só 4. Fica no meio termo. Mas foi tudo acertado e o Inter conseguiu a contratação desse jogador. Um excelente jogador. A gente está falando de um Alan Rodrigues, cara, que depois de muita negociação, o Inter entendeu que era ele, que era esse o reforço, que seria ele o 10º estrangeiro desse elenco, não vem mais nenhum estrangeiro, né, pelo menos por um bom tempo, enquanto o Inter tiver todos esses à disposição que tem hoje, que é o limite, né, o que o Brasileirão aceita, que a Copa do Brasil aceita. O Inter chegou no nome do Alan Rodrigues para que ele fosse reforço. E o Roger pediu muito, queria um camisa 8, com características diferentes daquilo que ele tem hoje. Né? Ele queria esse cara com vigor físico, com a questão também de ser um jogador de área a área, box to box. Ser esse camisa 8 também é um cara que atua pelo lado direito, então ele cai bastante. E era esse jogador que faltava, um jogador mais completo. E até vou pegar aqui para vocês qual foi o último jogo do Alan Rodrigues com a camisa. Vou até virar aqui para vocês acompanharem comigo, tá? O último jogo do Alan Rodrigues com a camisa do Argentino Júnior, para a gente ver há quanto tempo o Alan Rodrigues não atua. Eu acho que é importante a gente trazer isso, tá? Tá carregando aqui, porque é um jogador que a gente está falando aqui, que chega para ser titular, mas que a gente tem uma urgência, né? A gente tem esse jogo agora no meio da semana, né? Amanhã, contra o Fluminense, decisão de Copa do Brasil, mas nitidamente fica que o Alan Rodrigues ele chega para ser esse jogador para a Copa Libertadores num primeiro momento, né? Ele está sendo esse jogador preparado para a Copa Libertadores. Bruno Henrique sendo titular contra o Fluminense nessas oitavas de final de Copa do Brasil, tanto aqui no Beira-Rio amanhã quanto na próxima semana lá no Maracanã. E a última partida do Alan Rodrigues foi na Copa Argentina, tá?
Excursionista 0, Argentino Júnior 3. A nota do Alan Rodrigues nesse jogo foi de 8.4, tá? Uma nota bem alta do Alan Rodrigues nesse jogo, tá? Ele foi jogador da partida, ele deu 2 assistências no jogo e jogando realmente como um cara atuando mais pelo lado direito, tá? Ele atuou mais como lado direito, até porque o Argentino Júnior joga de uma forma diferente do Inter. Dá para se colocar. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Ele que joga mesmo mais à frente desse time do Argentino Júnior, tá? Porque o Argentino Júnior também joga aqui com 4 defensores. Ele atua com 2 volantes, dá para colocar assim, né? Um ao lado do outro, né? Que é o Oros e o Cardoso, jogaram juntos, né? Mais atrás. E aí depois são 3 meias, né? Por isso que ele também é considerado um meia-direita, que é o Alan Rodrigues na direita, na esquerda o Herrera e centralizado o Lescano jogou, camisa 10 da equipe do Argentino Júnior, e lá na frente o Molina, tá? Mas ele foi o cara desse jogo, só que foi o último. Depois, aí também tem a alegação do próprio Argentino Júnior nessa situação do Alan Rodrigues, que ele vem se recuperando. Teve a questão de lesões musculares, então ele precisava também uma questão física, só que, cara, já faz um tempo, né? A gente tá falando do final de maio isso aqui. A gente já tá no dia 29 de julho, faz 2 meses, assim como o Richard, tá? Assim como o Richard, a gente vinha falando também nesses últimos vídeos, o Richard foi o último jogo dele, tinha sido no dia 25 de maio. Né? Então o Richard também está precisando dessa questão de transição física, né? De estar 100% fisicamente para poder estar à disposição do Roger, tanto que fez um jogo treino agora no início da semana contra o São José e foi titular abrindo o meio campo, tá? Mas o Alan Rodrigues também, pelo jeito aquele cara que vai chegar aqui já está fazendo, também tem essa diferença, né? O Richard ele vem também da questão do calendário turco, não é de questão de lesão. O Alan Rodrigues ele vem dessa transição de lesão muscular para a parte do campo, retreinamento, questão física, e aí sim, ele provavelmente na sequência já vai estar à disposição do Roger. Mas, obviamente, pelo aquilo que a gente vê, observa e tem de informação que também vem da Argentina, é que o Alan Rodrigues ele vai ser preparado para esses jogos da Copa Libertadores contra o Flamengo. Tanto lá no Maracanã, quanto aqui no Beira-Rio, a grande decisão, tá? Mas, tudo fechado. Valor entre 4 e 5 milhões de dólares. Contrato dele válido até 2030 e o Inter está adquirindo 80% desse jogador. Também tem uma questão de mais-valia, né? Tinha uma questão de mais-valia dessa situação que pertencia ao Boston River, na negociação que levou o Alan Rodrigues para o Argentino Júnior, assim como o Inter também deixou aquela questão de 20% da mais-valia lá atrás do Johnny, o Boston River também foi esperto nessa situação e tinha uma porcentagem de mais-valia. E também tem a situação lá na Argentina, toda a burocracia, que 15% desse valor pertence ao jogador, então tu tem que adequar todas essas situações para que fique bom para Argentino Júnior, Boston River e também para o Alan Rodrigues. Depois de todo mundo acordado, todo mundo certo, o Inter conseguiu fechar essa contratação, tá? É isso, não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante. Deixa teu comentário. Alan Rodrigues vai resolver os problemas do Inter nesse meio campo? Tô curioso para saber a tua opinião, então deixa aí. Beijo, tamo junto, até mais, falou, tchau!